Nos últimos 5 anos, não. A gente era conhecido e realmente pegou velocidade. A gente subiu de 3 bi para 27 hoje em dia. Eu ia perguntar isso. É. Eu sabia que era mais de 20, não sabia o número exato. Então, já 27 bi sob a gestão. última contagem, 27, mas Com é, 30 pessoas na equipe? exato. A É gente quase tem 1 bi por pessoa, é então. quase essa é uma das minhas metas, né? Vamos ver se a gente consegue ter eficiência para isso. Mas e aí o que a gente começou a fazer com esse crescimento? Deu espaço para a gente ter na carteira dos fundos os ativos, vamos chamar de tradicionais e básicos, de baixo risco, os que a gente chama de médio risco, que é o mid-grade, e os um pouco mais sofisticados, que são os high yield. Até porque pelo nosso tamanho, a gente conseguia misturar um pouco de tudo. E isso deu muita eficiência para a gestora hoje em dia. Então, assim, qualquer coisa que nos apresentarem, fazendo sentido, tendo uma boa relação risco-retorno, a gente analisa com carinho e a nossa alocação é bem grande na transação. Então, isso deixou bem dinâmica a própria Capitânia. E algo curioso que aconteceu, acho que benéfico para os investidores, é que ao mesmo tempo que a Capitânia foi crescendo, outras assets especialistas em crédito, infra, imobiliário também foram se equipando, então esse mercado começou a ficar maior. Ao ponto de que em algum momento mais para frente, o principal provedor de capital de médio e longo prazo para as empresas vai se tornar a soma das assets mais fundos de pensão, e não mais os bancos. Então essa curva, de alguma forma, lá na frente isso vai acontecer, que é muito do que aconteceu lá fora. Você pega as gestoras de grande porte, nós temos carteiras de ativos gigantescas. Então são bancos não sendo bancos. E isso é um pouco do que está acontecendo. Até porque o banco tem algumas questões de regulatórias e da própria funding, base de capital, que impede ele de ter ativos muito longos em carteira. Isso é um pouco diferente. As gestoras não, elas procuram ativos um pouco mais para o médio e longo prazo. E aí, como curiosidade, esse dinheiro, por exemplo, hoje os 27, eles não ficam parados, a gente não preenche e fica quietinho lá, a gente entra nas transações, depois vende as transações. E então o nosso desembolso anual hoje é 10 bi. Então a gente sabe que o ano que vem a gente vai entrar e a gente vai ter que alocar 10 bi em umas 80, 100 transações. Então a gente já sabe, é uma máquina que tem que funcionar perfeitinha, inclusive para não forçar a gente a comprar ativos que não sejam de boa qualidade. Bom, até entrando nessa parte do fundo de investimento, porque quando a gente traz aqui um gestor de renda variável, muita gente já fala, para que eu vou pagar um gestor para fazer o que eu posso fazer sozinho? Eu posso comprar as minhas ações. Geralmente a visão principalmente do pessoal mais jovem e que está começando em bolsa, né? O pessoal que vai ficando mais velho entende que, mesmo que você pague uma taxa, tem um alfa sendo gerado ali quando você escolhe um bom fundo de investimento. Quando se fala em renda fixa, então, o pessoal pensa, nossa, mas eu pego um CDB na corretora, eu pego uma debenture na minha corretora. Qual você acha que é a grande vantagem para o investidor pessoa física na hora de selecionar um fundo ao invés de querer fazer isso sozinho? Olha, tem alguns aspectos que são bem tangíveis até. Por exemplo, nossa carteira hoje tem 300 papéis. E a gente diariamente mede a febre dos pacientes. Vê se cada transação está direitinho ou não. E se tiver uma mínima febre, será que dá para eu vender a um terceiro esse papel? E esse processo de monitoramento dessas carteiras, ele é muito trabalhoso. Então hoje eu tenho 15 analistas, cada um cuida de 20 e poucos ativos, e também cuida da busca de novas coisas, tá? Então esse processo de acompanhar é trabalhoso, e se realmente a febre virar algo mais problemático, lidar com a situação enfim, o investidor ele não vai conseguir, por exemplo, numa assembleia que está tratando de uma transação, o próprio investidor ir lá na assembleia e votar para se defender ou não, para renegociar a transação, tá? Então essa, assim, é uma questão, é prevenir, assim, prevenir problemas, identificar os problemas logo no início, tá?
E até porque quando você investe em renda fixa, em bons fundos, que você busque ganhar 2 ao ano mais o índice governo, né, o CDI, que parece pouco no começo, isso em bases anuais e compostas, você começa a agregar um belo retorno no médio e longo prazo, tá? E aí, voltando à questão de uma transação dar problema, você tem o risco de praticamente anular esse ganho a mais que você está perseguindo. É verdade. Se a gente for pensar, renda fixa é emprestar dinheiro para alguém. Tá. Você pode emprestar para o governo através de um título público, para um banco através de um CDB, para uma empresa através de uma debênture, por exemplo. E aí, se você pega o seu capital, digamos que você tem R$ 100 mil, para ficar um número mais tangível para poder dividir entre 10. Ele passou para 100 mil. É porque eu dividi R$ 100 entre 10 pessoas, é R$ 10 para cada um. Mas o que eu digo é, você tem R$ 100 mil, vai emprestar para 10 pessoas, 10 mil para cada um, e vai cobrar um juros de 10%. Então, seus 100 mil virariam 110 mil no final do ano. Se uma pessoa te der o calote, acabou o seu lucro. Então, se você emprestar mal, selecionar mal as pessoas que vão tomar esse dinheiro emprestado, colocar muita gente arriscada para pagar essa taxa de juros, você vai perder dinheiro. Então, não é tão simples assim ganhar dinheiro emprestando, né? Esse é o ponto. E aí, em renda fixa, eu faço bastante coisa sozinho. Pego lá os CDBs pra gente, LCI, LCA, né? Pego uma outra coisa assim de crédito privado que tem um pouco mais de risco. Agora, uma grande vantagem que eu vejo, por exemplo, ao usar fundos de investimento para isso é o seguinte: aparece uma debênture muito boa, que eu digo com uma taxa muito alta, né? Tô pagando bastante taxa, um high yield, que também é high risk. E um risco eu não consigo nem ver. Porque uma coisa é você pegar uma debênture, que é emprestar dinheiro para uma empresa, da Petrobras, que tem um balanço trimestral, tá sempre saindo ali as informações públicas, porque é uma empresa negociada na bolsa. Outra é você pegar uma debênture de uma empresa fechada, e aí você não tem acesso às informações. Ou você citou aí CRA, CRI. Eu já vi CRI aparecendo de hotel lá em Gramado. Um hotel até bom, que a gente já ficou já, mas qual a informação que eu tenho, além de saber que o travesseiro é ótimo e o café da manhã é sublime? Eu não sei. Então fica complicado de saber se realmente aquele risco ele vai compensar no final das contas. Então nessa hora, eu prefiro usar uma equipe que eu vou remunerar através de uma taxa, mas está composta por pessoas muito boas, porque no caso da Capitânia, 27 bi sob gestão é muito dinheiro, então você consegue atrair cabeças brilhantes que vão olhar para aquilo o dia inteiro. E se o negócio estiver com febre, como você usa essa analogia, eles conseguem revender para outra pessoa, resolvendo, anulando parte desse risco. E tem um ponto curioso que é quando você começa uma gestora, de repente o fundo que você monta tem alguns poucos ativos, tem 10 ativos, 20 ativos, e aí se você tiver uma perda em um deles, realmente aí você compromete o resultado dele pelo ano, perdeu 5, 10%, meio que você perdeu o CDI no ano. É verdade. Aí, conforme vai passando o tempo, a gestora vai crescendo e vai fazendo seu trabalho, ela vai conseguindo preencher os fundos com mais ativos. Então, um míssil que atinja um ativo, você não deixa o resultado do ano na mesa. Então, por exemplo, hoje os nossos fundos rodam com mais ou menos 80 a 120 ativos, mas é até um pouco mais do que isso. Mas a gente saiu da fase onde os nossos fundos estavam concentrados e foi indo para uma região onde os fundos estão diversificados para proteger os nossos investidores. Só que isso não é um processo assim imediato, porque a busca e seleção de cada ativo, você vê, a gente aloca em 80 por ano. Foram 1.000 durante, sei lá, os últimos 15 anos. Você vê, então é um processo meio lento e fatiado, em que a gente vai tentando deixar a qualidade dos fundos melhor. Pensando até nos fundos que vão estar dentro da alocação que nós teremos na Previdência Arca, que são de crédito privado, o que o investidor encontraria nesses fundos hoje que você acha interessante citar, por exemplo? Olha, normalmente eu vou só tentando diferenciar um pouquinho o top do Capitânia Premium, tá? O top é um fundo mais líquido, roda com 50% em LFT e 50% do capital dele alocado em umas 70 transações, tá? E esse é um produto que permite liquidez imediata, no dia seguinte, tá? Então esse é um fundo muito defensivo, mas não obstante,
ele gera um resultado legal e gerou nesses últimos 10, 15 anos, tá? Então eu diria, e a gente controla o tamanho dele para não ficar muito grande, enfim, então ele fica flutuando lá, tem um range para cima e para baixo.